Deus vai começar a fazer coisas e coisas surpreendentes, né? Como está dizendo, e anunciar-te-ei. Olha o que é que ele faz. Primeiramente, ele vai começar a responder e depois ele vai anunciar coisas grandes e firmes que tu ainda não sabe, coisas novas. Então nós só conseguimos obter coisas novas de Deus. O que é isso aí? A revelação. Nós só conseguimos ter a revelação de Deus. Nós só conseguimos alcançar os tesouros escondidos de Deus quando nós estamos num processo constante de busca, de clamor. Aí Deus vai responder. Depois que Deus responder, ele vai anunciar as coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Observe que é coisas que não sabe. É revelação. Pastor, que revelação é essa? É a revelação da vida da irmã, porque que ela separou, é revelação porque que o irmão está chorando. Não estou falando desse tipo de revelação. Eu estou falando de tipo de revelação do coração de Deus. Deus vai começar a revelar o seu coração, o coração de Deus, o seu próprio coração. Ele vai começar a revelar para você. Primeiro nós temos que conhecer o Espírito Santo. Temos que conhecer o coração de Deus. O que acontece é que muitas pessoas estão em busca de Deus e estão ali pedindo: Senhor, me dá revelação, me dá revelação, me dá revelação da vida da pessoa, me dá revelação porque que a irmã está chorando, me dá revelação o que foi que aconteceu na vida daquele irmão. Mas nós temos que entender que quando nós estamos num processo de busca, a primeira coisa que precisa ser revelado para a sua vida é o próprio coração de Deus. Para nós termos os dons aflorados, os dons do Espírito Santo, nós precisamos primeiramente conhecer os pensamentos de Deus. Isaías disse que os pensamentos de Deus e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Mas no tempo da graça, o apóstolo Paulo também disse que nós que somos salvos, nós temos a mente de Cristo, ou seja, através do Espírito Santo, agora pela graça. Antes não era possível, mas agora pela graça é possível. Nós podemos ter a mente de Cristo. Isso significa que quando nós estamos num processo de busca, nós podemos alcançar os coração, nós podemos ter acesso aos pensamentos, aos caminhos de Deus, através da oração, através da intimidade com o Senhor. Nós vamos começar a acessar regiões, áreas inexploradas do coração de Deus. À medida que nós buscamos e mergulhamos na sua presença, nós vamos começar, vai começar a ser aberto caminhos no coração de Deus para você. Você vai começar a andar por um caminho da presença de Deus, uma região inexplorada, uma área que você não conhecia, e aí neste lugar de intimidade com Deus, você vai conhecer coisas grandes e firmes que ainda não sabe. É quando você está mergulhado na presença de Deus em oração, Deus vai abrir campo para você no seu coração, no coração de Deus eu estou falando, e você vai acessar regiões do coração de Deus, e você vai ter revelações acerca do seu caráter, da sua personalidade. Você vai ter revelações profundas acerca do amor de Deus. Apóstolo Paulo uma vez fez uma oração à igreja. Ele disse: eu ponho os meus joelhos no chão para que vocês venham conhecer o amor de Deus na altura, na profundidade, na largura e no comprimento, em todas as dimensões. Vocês precisam conhecer o amor de Deus. E Paulo, para que as pessoas conhecessem o seu amor, ele dobrou seus joelhos, ele entrou num processo de clamor, num processo de busca do Espírito Santo. E à medida que o coração de Paulo se alinhava ao coração de Deus, à medida que os pensamentos de Paulo se alinhavam aos pensamentos de Deus, então Paulo ia ganhando campo, Paulo ia ganhando lugar no coração de Deus, e orando, intercedendo para que pessoas também viessem ter a mesma revelação. O que o apóstolo Paulo pediu para que a igreja daquele tempo tivesse, não era revelação como é que estava a vida das pessoas, não era revelação para saber se a pessoa estava empregada ou desempregada, não era revelação para saber se o marido tinha brigado ou tinha ido embora, mas a primeira revelação que é necessário o crente buscar é o coração, é os pensamentos, é a revelação
revelação que vem de Deus. É isso que você precisa buscar. E a partir do momento que você estiver alinhado a este pensamento, a este coração, a partir do momento que você estiver ligado o teu coração com o coração do Pai, a partir do momento que você estiver vivendo o que o Paulo disse, nós temos a mente de Cristo. Então, a partir dessa hora que os teus pensamentos alcançarem os pensamento de Deus, aí tu vai ter intimidade suficiente para revelar o que está acontecendo na vida do teu irmão, para revelar o que está acontecendo na vida da pessoa que está do outro lado da cidade, para revelar o que está acontecendo lá em Brasília do Planalto, para revelar o que está acontecendo na Assembleia Legislativa. Mas primeiramente você tem que conhecer a Deus. A primeira revelação que nós temos que pedir: Senhor, revela mais o teu coração. Quando você for orar, você vai dizer: Deus, Paulo disse que nós temos a mente de Cristo. Eu quero alcançar os pensamentos de Deus. Eu quero alcançar o coração de Deus. Eu quero entender os caminhos de Deus. Isso é possível, isso quando nós estamos num processo de oração diário. Dia a dia, você vai ganhando espaço. À medida que você vai orando, você vai ganhando espaço em regiões ocultas dos pensamentos de Deus. Você vai ganhando campo. É como uma pessoa que vai explorar uma região que está devastada por uma grande floresta. Primeiramente ela vai fazer o quê? Antes de construir, ela vai entrar e vai começar a abrir caminhos, vai começar a abrir caminhos dentro da floresta, até conseguir encontrar, os lugares inexplorados, até conseguir encontrar os lugares onde os tesouros estão escondidos. Assim, quando o Brasil foi descoberto, diz que Pedro Álvares Cabral, quando chegou ao Brasil, diz também que quando Cristóvão Colombo chegou na América, o Brasil era devastado por uma grande floresta. É como se a floresta amazônica não fosse só em Manaus, mas a floresta amazônica fosse por toda a nação brasileira. Mas eles sabiam que no Brasil tinha tesouros escondidos. Eles sabiam que no Brasil tinha uma semente chamada pau-brasil, e que isso dava muito dinheiro na exportação. Então eles começaram a entrar dentro do Brasil. Eles chegaram pelo litoral brasileiro e começaram a entrar dentro da floresta. Eles começaram a abrir as matas, eles começaram a devastar as regiões de matas e foram entrando procurando tesouro, procurando pau-brasil, procurando diamante, procurando ouro, procurando a prata, porque o país, a nação brasileira é um país rico, um país rico de ouro, da prata, de minérios e todas essas coisas. Então eles foram ganhando campo. A cada dia eles entravam mais. A cada dia eles avançavam mais. Foi assim quando eles chegaram na cidade de Fortaleza, lá no porto do Mucuripe, se eu não me engano. A primeira vez que chegou uma equipe da Europa em Fortaleza. Fortaleza era todo matagal, claro. Mas aí eles sabiam que tinham tesouro, porque fazia parte do Brasil. Então eles foram, a cada dia eles foram abrindo campo e foram entrando dentro da cidade e explorando as regiões inexploradas e extraindo o minério, o pau-brasil, o ouro. Eles foram cavando, foram abrindo as matas. Eu imagino o meu fantástico mundo de Bob, um homem com machado, com a foice, entrando dentro das matas, e abrindo espaço, abrindo rotas, abrindo atalhos. E à medida que os atalhos vão se abrindo, o homem vai entrando para quê? Para encontrar a dracma. Assim é o relacionamento do homem com Deus. É da mesma forma. O coração de Deus para a maioria da humanidade
é como uma cidade, como uma nação, como um continente que ainda não foi descoberto. É como uma área de floresta, uma área de mata fechada. A maioria da humanidade não conhece. Conhece Deus de ouvir falar. Conhece Deus de ouvir falar. E assim como a gente, eu creio que a maioria de vocês conhece Paris de ouvir falar. Pode ser que tenha 2 ou 3 que já foi em Paris aqui, mas eu creio, pelo menos eu, de ouvir falar. Não sei você. Então, da mesma forma, é o coração de Deus. A maioria das pessoas conhece o coração de Deus de ouvir falar, mas não conhece de entrar e para explorar o que é que tem dentro da região de mata fechada. Para muitas pessoas essa área já está descoberta. Ela só é possível ser descoberta através de oração, através de um processo de busca, através de um processo de intimidade com Deus. E a cada dia, a cada hora, a cada minuto que você fica na presença em oração, é como se fosse um homem, é como se fosse uma máquina que fosse entrando numa região de floresta, numa região de mata fechada, e fosse abrindo caminhos em territórios desconhecidos. Esse é o coração de Deus, e a máquina é o homem em oração, e nós devemos buscar dessa forma. Quando você estiver em oração, você deve encarar a oração dessa forma. Você não vai encarar a oração para abrir uma porta de emprego, mas de hoje em diante você vai encarar a oração como uma forma de entrar cada dia mais em áreas inexploradas do coração de Deus, onde vai ser descoberto tesouros escondidos, revelações escondidas, aonde você vai encontrar o néctar mais precioso, aonde você vai tirar o mel da rocha. É o processo, diga para a pessoa que está do outro lado, isso é o processo da oração. E à medida que nós vamos alcançando mais, à medida que o que o Paulo disse que nós temos a mente de Cristo, a princípio é um versículo tão simples, nós temos a mente de Cristo. Mas se você parar para pensar uma semana inteira acerca desse versículo, pode ser que você entenda e compreenda da forma que eu estou lhe explicando aqui. Para nós termos a mente de Cristo, nós temos que entrar num processo de oração constante. E a cada dia a sua oração, o seu glória que você estiver orando é como se fosse uma foice na mata. Cada aleluia que você dá no lugar secreto é como se fosse um machado na mata. E você vai entrando mais. A cada língua estranha que você fala no lugar secreto é como se fosse uma máquina, fosse um trator que estivesse abrindo caminho, e você está dando mais passos adentro de regiões escondidas, regiões desconhecidas, regiões inexploradas, onde vai brotar a revelação do coração de Deus. Você precisa saber quem é Deus no oculto. Você precisa conhecer o Deus por dentro. Precisa conhecer Deus por dentro. Muitas pessoas conhecem Jesus daquela da fotografia. Aquele homem cabeludo, barbudo, com aquelas vestes. É Jesus. Você pode conhecer o Jesus por fora. Você pode conhecer as fotografias. Você pode conhecer as imagens. Mas você precisa conhecer o Senhor por dentro. Você sabia que Deus também tem um coração? Apóstolo Paulo também disse que ninguém para conhecer mais o homem interior do que o espírito. O teu espírito. Ninguém para conhecer mais a ti, tirando Deus, do que o teu próprio espírito.
é quem está dentro de você no profundo. Paulo também, ele fez uma comparação. Disse que ninguém para conhecer o coração de Deus mais do que o seu espírito. Assim como o nosso espírito conhece a gente no oculto, o Espírito de Deus é quem conhece ele no oculto. Aí por isso que nós devemos ter intimidade com o Espírito Santo. Porque ter intimidade com o Espírito Santo é conhecer o coração de Deus. Ter intimidade com o Espírito Santo é conhecer o Deus interior. É profundo. É profundo. Por isso que Deus, através de Jeremias, ele disse. Agora você vai ver esse versículo de uma forma totalmente especial, inovadora, extraordinária. Clama a mim e eu responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não sabe. Olha aí agora. Olha a diferença. Olha a diferença do versículo agora. Agora é diferente. Quando ele fala coisas grandes e firmes que ainda não sabe, é porque em oração você vai ter acesso. Diz assim, acesso. Você vai ter acesso ao coração de Deus. Vai se cumprir o que Paulo disse. Você vai conhecer a mente de Cristo. Vai acontecer além do que Isaías disse. Os pensamentos de Deus e os caminhos de Deus são mais altos que os nossos pensamentos e os nossos caminhos. Mas pela graça, pela promessa do Espírito Santo cumprida, nós podemos em oração alcançar esses pensamentos e esses caminhos. Nós podemos ter acesso. Quando Isaías disse isso, Jesus ainda não tinha sido sacrificado. Quando Isaías disse isso, Jesus ainda não tinha sido enviado. Quando Isaías disse isso, a gente ainda não estava no tempo da graça. Como Deus é bom. E agora nós podemos acessar o Espírito de Deus. Podemos acessar o coração de Deus através do Espírito. O Espírito é como um rio. O Espírito de Deus é como um rio, que à medida que você mergulha nesse rio, as suas correntes vão te levar em direção ao coração daquele que ele habita. Você mergulha nos rios do Espírito Santo, e as correntes deste rio vão te levar ao coração de quem lhe pertence. Porque o Espírito, se o Espírito é de Deus, então esse rio, ele flui no interior divino. No interior divino. É um rio que vai e que vem. Ele passa no coração de Deus. Ele passa pelos pensamentos. Ele passa pelos caminhos de Deus. Ele passa nos códigos da mente do Deus. Ele passa nas revelações, nas intenções, nos propósitos de Deus. Esse rio. Aí quando nós estamos em um processo de busca incessante e constante do Espírito Santo em oração, aí nós estamos mergulhados nesse rio e as correntes dele nos leva ao secreto, nos leva ao interior do coração de Deus. E lá você vai conhecer, lá você vai saber dos pensamentos de Deus, lá você vai conhecer o amor de Deus, como Paulo disse, na altura, na profundidade, na largura, no comprimento, em todas as dimensões. Através do Espírito Santo em oração, você vai conhecer o coração de Deus. Quem é que está entendendo isso aí? Se esse rio está fluindo no teu coração, somente se essas correntes estão fluindo no teu coração, fica de pé aí para começar a orar. Começa aí, pega esse gancho aí, pega essa hora, pega carona nesse rio que está passando.
pesada aqui agora. Ei, mergulha nessas águas e flui. Vamos dar uma voltinha agora no coração de Deus. Vamos dar uma passadinha agora na mente de Cristo. Isso é possível em oração. Isso é possível quando clama. Por isso que Deus diz através de Jeremias: clama a mim, responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe. Tu precisa saber mais de Deus. Tu precisa conhecer mais deste amor. Flua, flua, flua. O rio cujas correntes alegram o coração de Deus está aqui. Avivalistas, eles nascem do coração de Deus. Avivalistas, eles precisam passear pela mente de Cristo. Você precisa estar ligado às fontes das águas vivas. Só é possível fluir vida se você estiver na vida. Só é possível você falar do amor de Deus se você estiver ligado ao coração de Deus. Só é possível falar da mente de Cristo se você tiver acesso a esta mente. E todas essas coisas só é possível quando você está em constante oração, quando está mergulhado nas águas profundas da presença. Flua. Esses rios estão passando aqui agora. É noite de avivamento do Espírito Santo. Onde tiver alguém que entendeu esta palavra, eu declaro, vai começar a fluir. Você tem que entender. Tudo começa a partir do momento que você entende. Quando você entende, o gigante cai. Quando você entende, o demônio cai. A morte cai. A enfermidade vai embora. A perturbação e a tormenta cessam. Quando você entende a palavra de Deus, você alcança a vitória de imediato. Eu estou pregando para quem quer receber vitória de imediato. Eu estou ministrando a palavra para quem já quer sair daqui abençoado. Eu não gosto de dar viagem perdida. Eu não gosto de dar só o feijãozinho com arroz, não. Ah, hoje eu vou dar só o meu feijão com arroz, não. Ou eu dou tudo que tenho, ou eu não dou. Para Deus é assim. Para Deus é assim. Ou você entrega tudo que é dele, ou não entrega nada e vai embora.
Maldito é o homem que faz a obra de Deus relaxadamente. Está escrito na Bíblia. Maldito é quem faz a obra de Deus relaxadamente. Mas você veio aqui hoje para dar o melhor, para receber o melhor, porque quem dá do melhor recebe do melhor. Porque quem muito dá, muito recebe. Dá o teu coração para Deus. Quanto mais Deus tiver de nós, mais nós teremos dele. Por isso que nós temos que se render, nos entregar. Por isso que nós devemos se sujeitar. Porque quanto mais Deus tiver da gente, mais nós teremos dele. Não adianta você querer o mais de Deus se você não quer se render, se você não quer se entregar. É o inverso. Primeiro você dá o seu coração para Deus. Primeiro você abre o seu coração para Deus. Primeiramente você apresenta as mazelas. Primeiramente você diz para Deus: Senhor Deus, procura no meu coração ver se encontra algum caminho mau. Se tiver, arranca. Primeiro você tem que despir o seu coração para Deus. Você tem que ser sincero para com Deus. Você tem que permitir que o Espírito Santo entre, ainda que a casa esteja bagunçada. Você tem que permitir que o Espírito Santo entre, ainda que tenha algo para ser limpo ainda. Deixa ele entrar, que ele vai fazer a limpeza. Deixa ele entrar, que ele vai arrancar esta lepra. Deixa ele entrar, que ele vai fazer uma limpeza. E à medida que ele entrar no teu coração, ele vai liberar acesso para o coração dele. Mas primeiro ele precisa entrar na tua casa. Ele precisa conhecer todos os compartimentos. Não deixa ele entrar só no jardim, não. Deixa ele entrar. Deixa ele passar pela sala. Deixa ele chegar na cozinha. Deixa ele ir até o quintal do teu coração. Deixa ele visitar os banheiros do teu coração. Deixa ele visitar. Pastor, mas está sujo. Faz a limpeza. Pastor, o quintal está cheio de lixo. Bota esse lixo para fora. Os banheiros estão imundos. Limpa esses banheiros. Desinfeta. Aí ele vai entrando no teu coração. Ele vai alcançar áreas inalcançáveis. Deus vai entrando na tua casa. Ele quer acessar o forro da tua casa. Ele quer acessar o porão da tua casa. Ele quer alcançar áreas inexploradas do teu coração. Aí ele vai sarar. O que tiver limpo vai ter que ser limpo. O que tiver que ser arrancado vai ter que ser arrancado, por mais que doa. Aí sim, aí começa o processo da intimidade. Intimidade. Como é que tu quer ter intimidade com a pessoa se essa pessoa não pode nem entrar na tua casa? Se essa pessoa não pode acessar para ver o que é que tem dentro do coração? Tu quer intimidade com Deus? Pois deixa ela entrar, deixa o Espírito entrar e ver o que é que tem aí dentro. Deixa ela entrar. Ai,
Aí Ele vai te purificar dessas mazelas. Ele vai te limpar dessa sujeira. Ele vai te tratar como se trata um peixe antes de levar para a panela. Vai primeiramente tirar as escamas, vai passar a faca no meio, vai abrir para ver o que é que tem dentro, vai tirar a sujeira que tem dentro e vai te tratar. Aí depois que tiver tirado toda a porcaria que está dentro do peixe, aí Ele vai te colocar debaixo das águas correntes. E as águas purificadoras vai lavar, vai te lavar por dentro, vai te lavar por dentro, até tirar todo o mau odor. Até tirar essa caatinga. Aí você vai estar preparado. Aí você vai ter acesso ao coração de Deus. Aí você vai ganhar ferramenta. Você vai ganhar foice, enxada, machado, amadagaçúpia, e vai começar a entrar numa região desconhecida em Deus. Você vai começar a conhecer o verdadeiro amor. Você tem exigido o amor de Deus. Deus, tu é o Deus do amor. Mas como exigir o amor de alguém se não sabe nem o que é o amor? Não sabe nem o que é amar. Está exigindo o amor de Deus, porque aprenda o que é o amor. Isso é possível aprender isso. Conhecendo o próprio coração do Senhor. Aleluia. Deus está te tratando. Deus está te preparando. Como se prepara um frango abatido antes de levar para cozinhar. Primeiro tira as penas, tira a sujeira, corta as unhas, ai, bressúpia, de pena, e depois de tudo vai abrir. Abre o frango que será abatido. Aí lá você vai fazer a limpeza, ó, nas vísceras, cheio de mazela. Aquele negócio vai amarelo que tem dentro do frango, bem amarelinho, as mazelas do frango. Dentro das pessoas tá cheio desse jeito. Aí Deus tem que tirar. Mas Ele só tira se você deixar Ele entrar e ver o que. Por mais que esteja feio, por mais que esteja fedido, deixa Ele entrar. Aí Ele vai tirar aquelas vísceras, vai tirar aquela sujeira de dentro. Vai pegar o coração, vai colocar na palma das mãos dele. Quando você está batendo um frango antes de botar na panela, você pega o coração assim, ó. Se tiver muito gorduroso, você dá uma moldadazinha assim, ó, para tirar as gorduras que tem na lateral. Se tiver sujeira, se tiver aquelas peias caindo, você dá aquela moldada no coração para ele ficar bem bonitinho antes de ir para panelas e temperar. É assim que Deus quer fazer no teu coração, na tua vida. Só que antes de ir para a panela, vai para debaixo da torneira. Tirar aquele cheiro. Aquele cheiro de frango. Aquele cheiro de frango, como é que chama? Escaldado. Aquele odor de frango escaldado. A gente bota debaixo da água, lava. Até tirar todo o sangue, todos os resquícios.
fica tão bom que dá vontade até de cheirar. Dá vontade de comer até cru. E tão limpo que fica. É assim que Deus precisa fazer no interior do homem. Aí você nessa fase já começou a ganhar intimidade. Deus já te conhece lá dentro. Deus já sabe o que é que tem lá dentro. Inclusive já tirou. Deus sabe o que é as intenções. Deus já conhece os maus caminhos. Deus já conhece a inveja. Deus já conhece o egoísmo, a má intenção. Mas Ele já está batendo, está tirando tudo. Aí já ganhou intimidade. Uma certa intimidade. Deus já conhece as tuas mazelas. Já é o primeiro nível de intimidade com Deus, é isso aí. O primeiro nível de intimidade com Deus é quando você permite Ele ver as tuas mazelas. É o primeiro nível. Tem gente que pensa que o primeiro nível de intimidade com o Senhor é quando está tendo revelações, é quando está vendo o que é que está acontecendo na casa do vizinho, é quando está tendo revelação do visitante que chega na igreja. Não, esse aí não é o primeiro nível, não. O primeiro nível de intimidade é quando Deus conhece a tua casa por dentro. Aí você vai para a próxima fase. Agora Deus vai liberar acesso. Vai liberar acesso para você em territórios do seu ser. Aí a intimidade vai aumentar. Porque agora também você vai começar a conhecer áreas do coração de Deus. A intimidade está ficando maior. Aí sim, depois dessa conversa, depois dessa intimidade recíproca, tanto Ele para com você como você para com Ele, à medida que Deus tem de nós, nós temos dele, lembra-se disso. Então à medida que você se rendeu, você se entregou, você admitiu, então você começa a ter mais de Deus. Aí Deus vai começar a te revelar coisas grandes. Olha o que aqui Jeremias disse, cheio do poder de Deus: e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabe agora. É nessa parte agora. Já está limpo. Já está em intimidade. Quando tu ora, tu sente a presença de Deus. Tu está tão íntimo de Deus, quando tu ora, tu começa a perceber os pensamentos de Deus. Tu está tão íntimo de Deus que quando tu dobra o teu joelho, tu já começa a sentir o que Deus está sentindo. Se Deus está bem, tu começa a sentir o coração de Deus bem. Se Deus estiver irado, tu vai começar a sentir a ira do coração de Deus. Se Deus estiver amando, tu vai sentir amor no teu coração. Sabe o que é isso? É intimidade. E às vezes a intimidade está tão forte que quando você dobra os joelhos e começa a entrar na presença, o seu corpo fica até fraco. Às vezes o seu corpo começa a ficar trêmulo. Sabe o que é isso? É intimidade com Deus. É porque você está acessando lugares do céu. É porque você está acessando o coração do ser, sendo que esse coração não é de carne nem de sangue, é coisa da terra, está se misturando com coisas do céu e começa a haver uma fraqueza no corpo. A Bíblia diz que quando Daniel teve uma intimidade maior com Deus, ele caiu no chão e ficou como morto por horas. Sabe o que é? Coisa da terra que se choca com as coisas do céu. É intimidade com Deus. É intimidade com Deus. Quem é que está pegando? Aí a intimidade está tão grande que quando você começar a apresentar o irmão A,
a irmã B em oração, você está dentro do coração de Deus. Você em oração tem a mente de Cristo. Quando está em oração, você tem a mente de Cristo. E a intimidade é tão grande que quando você começa a orar pelas pessoas, Deus começa a te mostrar o que está acontecendo naquela casa, naquele momento. Deus começa a mostrar como é que está o coração daquela irmã B. Deus começa a mostrar o pecado que o irmão está cometendo por isso que está na peia. Deus começa a revelar coisas que estão acontecendo no Congresso Nacional. Deus começa a revelar coisas que estão acontecendo nos Estados Unidos. Porque agora você tem a mente de Cristo. Você está alinhado. Você alcançou os pensamentos e os caminhos de Deus. E a mente de Deus está vendo tudo. O coração de Deus está sentindo. E quando se tem intimidade, se alinha com o Senhor em oração, você começa a sentir o que Deus está sentindo. Diz para a pessoa que está ao teu lado: você está preparado para sentir o que Deus está sentindo? Você está preparado para sentir o que Deus está sentindo? Você está preparado para ver o que Deus está vendo? Você está preparado para saber o que é que Deus está pensando ao teu respeito? A respeito das pessoas que estão em tua volta? Isso é ter a mente de Cristo. Isso é se alinhar ao coração e aos pensamentos de Deus. É saber o que é que estão tramando lá na Casa Blanca. É saber o que é que estão tramando lá no Iraque. É saber o que estão preparando contra a terra de Israel. É saber o que estão arquitetando contra a tua vida. É saber o que os teus adversários, os teus irmãos que te rodeiam e que comem pão na tua mesa, estão pensando a respeito de ti. Isso é sem alinhar o coração e aos pensamentos de Deus. É ter a mente de Cristo. E tudo isso só é possível depois do processo da oração. Veja que a última coisa é anunciar-te coisas grandes e firmes que ainda não sabes, mas a primeira coisa que antecede isso é: clama a mim. Tudo começa nos bastidores, no lugar secreto, no subsolo dos acontecimentos, em secreto, joelhinho dobrado, no pezinho da cama, naquele banheiro, lavando aquela roupa, lá no fundo do quintal. Tudo começa aí. Tudo começa na oração. Amém. Glória a Deus. Se você entendeu, se alinha, eu vou te dar 5 minutos para se alinhar ao coração, os pensamentos de Deus. 5 minutos de oração antes de encerrar esse culto.